Parece que vamos sair aqui e simular mais. Há uma citação muito interessante de Madre Teresa de Calcutá, e por acaso nesta apresentação não utilizei, mas costumo utilizar aqui. Nós temos a obrigação de deixar mais felizes todos aqueles com quem nos cruzamos. E eu tenho-me regido muito por essa. Bom, então, tentando perceber o que é que vai na nossa cabeça, acima de tudo, agradecer ao núcleo o convite que fez a mim e à Cláudia e a oportunidade que me dá de estar aqui a falar de isto é um sonho em ação. Gosto sempre de dizer quem é o Luís Granja. Como vocês perceberam, o Luís Granja tem quase 2 metros, jogou vôlei, deixou de jogar com 22 anos, quando ninguém em Portugal, com a sua altura e com o seu jeito, deixa de jogar com 22 anos. Mas a verdade é que o Luís deixou de jogar. O Luís sempre foi uma pessoa que teve todos os recursos. Começou desporto, sempre estabeleceu uma relação muito de herói, digamos assim, com os seus professores, com os seus treinadores, com os seus professores de educação física, treinadores de vôlei. Isto fez-me aumentar em mim quem sabe um dia ainda serei treinador, quem sabe. A verdade é que entrei para o desporto, à Faculdade de Gestão Alemã. Com 22 anos tive o meu primeiro emprego como vendedor. Sim, vendedor. Eu não sabia o que era vender. E, curiosamente, com 22 anos comecei a gostar de vender. Eu vendia coisas às pessoas, falava às pessoas e falava aquilo que a maior parte de nós tem receio, medo. Não está a atingir. Não, para mim era vender, era uma coisa perfeitamente natural. Mas fui sempre percebendo que muita coisa aqui estava. Na altura das promoções, na altura das subidas de carreira, o Luís ficava sempre preso. Mas era recalcado. Nunca soube muito bem porquê. Tive 6 anos ligado à indústria do fitness e depois 6 anos ligado ao maravilhoso mundo da indústria farmacêutica. Dinheiro, prémios, medicamentos, médicos, carros. A vida corria-me razoavelmente bem. 2 filhos e em 2012 toco ao telefone. Estava no meio do meu dia de trabalho a vender e toco ao telefone uma pessoa do outro lado a convidar-me para ir aos recursos humanos na minha empresa. Eu acabava de ser despedido. Aquilo que para muitos é um grande problema, para mim foi uma libertação. Foi quando, por isso é que eu me revi muito naquilo que a Débora disse, foi quando eu percebi que a tampa se podia começar a... Percebi que durante isto, com 34 anos, tenho 37, foi aqui que eu percebi que fiquei durante muito tempo dominado pela palavra medo. E pergunto a vocês, não pergunto, mas pergunto eu, mas medo de quê? Faz sentido um ser humano com 2 metros, mais de 100 quilos, ter medo? Medo de quê? Pergunto eu. Com enormes potencialidades para ser um grande jogador, para ser o que for, quisesse ser na vida, mas o que é que o manteve aqui bem fechadinho neste medo? Mas medo de quê? Eu já falei sobre isso. Medo do outro? Da opinião dos outros? Ou seja, percebi que o foco da minha felicidade, estava em vocês e não em mim. A opinião que vocês tinham sobre mim era importante e determinante. As minhas ações foram sempre baseadas na opinião dos meus pais, dos meus treinadores, dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus chefes. Eu fazia tudo para agradar o outro. Até que comecei a perceber isto, que o medo me manteve aqui bem tapadinho. E foi quando eu mudei este foco mais para cima de mim. Não, o que é que te dá feliz? O que é que te dá felicidade? O que é que tu gostas mais de fazer? Percebi então que tinha a possibilidade brutal de começar a trabalhar com pessoas, a desenvolver pessoas, a fortalecê-las, a apaixonar, a inspirar, a tornarem-se mais fortes. Quem é que falou de forças agora? Neste exercício? Alguém falou de forças? Foste tu? Não. A tornar-me mais forte. Alguém disse. Como é que chamas? Liliana.
Liliana e Eliana, certo? E portanto foi tudo isto. Bom, então quem é que me consegue definir isto? Negativity bias. Uma coisa que falamos em psicologia positiva. O que é isto? Quem é que... Bias é. Mas não sei muito como está aplicado. Diz? O que era bias era os mínimos. Acaba que aí acaba por ter uma negatividade mais influenciada pelos outros que pensam de nós e dizem de nós. Bem, mas é isso. Mas isto negativo, quem é que falou do viés? O viés do negativo. Ou seja, o que é que eu quero mostrar com esta imagem é que uma coisa negativa, para que seja equilibrada a balança, precisa de quê? Precisa de pelo menos 3 coisas. Isto é o rácio de positividade. E quando falamos em repensar a humanização, em relacionamentos humanos entre marido e mulher ou entre amigos, este rácio sobe de uma coisa negativa para 5 positivas. Quando se trata de pessoas, é doente. E percebi que durante muitos anos, 34 anos, fiquei dominado por este negativity bias. O negativo para mim sempre teve muito mais peso do que propriamente o positivo. Eu perceber as potencialidades que tinha, as forças que tinha e dei sempre muito mais importância às minhas fraquezas. E então este negativity bias, quem é que me consegue explicar? Alguém me consegue... Liliana, consegues-me explicar o que é isto do negativity bias? Posso tentar, eu não conhecia mesmo o conceito, mas posso ir. Vou-te ajudar. Exatamente. Então, que no meio de um grupo de pessoas positivas, se houver algo negativo, vão ser todas influenciadas por esse negativismo. O que é que os telejornais têm tanta audiência? Exatamente. São desgraça. Tal como digo, como o Luís disse, o negativo tem mais importância, portanto vai automaticamente influenciar sempre. Não sei se é só esse. Muito isso, obrigado, Liliana. Basicamente é o quê? Por questões evolucionárias, o ser humano foi sempre habituado a quê? Evitar. Ou fujo ou morro. Qualquer barulhinho na savana, qualquer barulhinho na selva era interpretado como homem como o quê? Uma adversidade. E a questão é que isto foi desenvolvendo com o homem, com a espécie humana, e até aos nossos dias. A grande questão é que isto, atualmente, este foco para o negativo, com esta tendência de fugir ou morrer, está cada vez a perder mais sentido. Porquê? Sentimos-nos ameaçados. Vocês sentem-se ameaçadas durante o dia? A grande parte de nós, 90% ou 100% de nós, aqui tem condições de segurança e de desenvolvimento que nos permitem colocar o seu potencial. Acredito eu aqui que não haja aqui ninguém ameaçado. E, portanto, é muito importante equilibrarmos esta questão do positivo e do negativo, porque questões de sobrevivência fizeram com que este negativity bias estivesse imperado sobre o ser humano. E melhor, ele manteve o quê? Como dizia, eu acho que ele manteve. Ele manteve-nos o quê? Este é mais um? Isso. Manteve-nos vivos. Manteve-nos vivos. E é bom que exista. E, portanto, é esse o poder do negativo sobre o positivo. E uma das críticas que é feita à psicologia positiva, lá vais tu falar de positividade. Não, eu falo de positividade sem dúvida, mas eu não me esqueço da negatividade. Ela é importante, ela está cá. Ok? E foi basicamente isto. Esta palavra que vocês todos sentem e que eu sinto, mas que me manteve ali, bem fechado. Medo de arriscar. Eu não vou arriscar porque eu não sei o que é que os outros vão pensar. E se eu arrisco, depois os outros dizem que eu estou maluco. Ok, tu vais arriscar numa altura destas. Eu depois que der é melhor. Tomar decisões e tudo isto bloqueou, limitou-me e isolou. Quando eu digo isolado, é praticamente o quê? Percebi ao longo da minha vida que me tinha esquecido, entre aspas, de estabelecer relacionamentos mais profundos com as pessoas. Aqueles amigos,
4 amigos, como é que chamas? Sabe? Sara, os 4 amigos. Ok, tinham aqueles amigos das bodeiras e das coisas. Tinha, mas foram perdendo ao longo do tempo. Foram-se perdendo ao longo do tempo. E percebi que esta questão dos relacionamentos é fundamental para a nossa felicidade. E é a partir daí que tenho vindo a corrigir este aspecto. Bom, era basicamente assim. Muito isolado. Ok? Eu tinha, sabia que tinha, mas não ia. Vir aqui, então, era impossível. Ok? Bom, então surge, então, cruzo-me numa conferência de recursos humanos, cruzo-me com um professor da faculdade e diz-me assim: professor, já agora estou à procura de informação na área dos recursos humanos. E ele diz-me assim: olha, temos isto e temos psicologia positiva. Eu, psicologia aqui, fui à procura. E uma das aplicabilidades da psicologia positiva é precisamente o coaching. Aproveitando a minha certificação em coaching, comecei a aplicar a psicologia positiva e o coaching, fazendo o treino, coaching, para a felicidade, psicologia positiva. E, como dizia ali Daniel muito bem, a psicologia surge no ano 2000 por este senhor, que é simpático, mas se quem o conhece não diz que é assim muito simpático, mas Martin Seligman, ele próprio psicólogo, durante 30, 40 anos, não sei, sendo ele presidente da American Psychology Association, portanto era ele presidente da Associação Americana de Psicologia, percebeu que tinha estado 40 anos a tratar o quê? A estudar o que está mal. A tratar a ansiedade, a tratar o stress, a descobrir as fraquezas da pessoa. Até que um dia vai numa viagem de avião e senta-se ao lado do companheiro e aquelas conversas circunstanciais, a pessoa pergunta-lhe: o que é que você faz? Sou psicólogo, trato o que está mal nas pessoas. E responde a pessoa: mas se calhar não está na altura de começar a tratar o que está bem. E foi aí que ele começou a desenvolver uma área que em 16 anos, portanto de 2000 a 2016, tem tido um crescimento brutal em termos de investigação, em termos de mais-valia. Em Portugal está a ganhar uma bola de neve cada vez maior, psicologia positiva e a felicidade, e ao estudo basicamente vamos perceber o que está bem. Eu trabalho com muitas pessoas com 30, 40, 50 que eu faço uma simples pergunta: o que é que faz bem? Sabem o que ela responde? Sim, diga-me o que é que faz bem. Sim, mas na vida, no seu dia, conte-me uma coisa positiva do seu dia. Nossa, bem, fez só porcaria. O meu dia não teve nada de bom. Não teve, diga-me. Pois se calhar isto, se calhar aquilo. E portanto é todo treino este foco. Que é importante. Qual é a vantagem? É que vocês só têm 22 anos, só 18, 19, 20, 21, 22. Mais velhos? Ora, tudo isto começado feito com 20 anos, este treino para a positividade é completamente diferente de falar com 37 anos. Também é possível, mas pesa um bocadinho mais. Okay? E também como é que isto surge? Entre a relação optimism e helplessness. Eu não pus em português porque o helplessness em português é desespero, quer dizer, desespero aprendido. É aquele basicamente é desespero? Desânimo. Ok, boa. Mas ponho sempre em inglês que tem mais poder. Então ele basicamente, qual foi a experiência que ele fez? Ele pôs, não sei se sabes a experiência dos cães. Queres contar? Basicamente, ele tinha uma espécie de placa dividida ao meio, em que tinha, de um lado, era uma placa normal e do outro lado tinha havia qualquer coisa que administrava os choques. E basicamente a ideia era com cães de experiência e basicamente eles administravam os choques aos cães e eles, em vez de passarem do outro lado para se salvarem, havia uns que passavam. Depois de terem aprendido. Mas é muito isso. Vou só corrigir. E a parte da experiência, eles administravam choques aos animais e davam-lhes a possibilidade de eles saltarem. Mas eles não saltavam. Porquê? Porque eles aprenderam o desânimo. Habituaram-se ao choque. Exatamente. Na outra experiência que fizeram com outros animais, perceberam que os cães saltavam facilmente.
a possibilidade de evitarem o choque e de procurar a felicidade. Portanto, eles seguiam, bom, se há o desânimo aprendido, também pode haver o otimismo, o learn optimism. Escreveu um livro que eu vos recomendo ler, muito interessante, em que fala precisamente de isto do otimismo pode ser trabalhado, pode ser potenciado, pode ser treinado. E pessoas otimistas têm mais probabilidade de serem bons profissionais, sucesso na vida, o que for, mais resilientes. Obviamente que o pessimismo na nossa vida é importante. Não é só tudo, não, balanceamento. Mas também não só tudo desânimo. Não é? Queres acrescentar alguma coisa, Daniel? Não? Alguém quer acrescentar? Alguém já conhecia este estudo? Ou esta abordagem? E, portanto, surge então ele próprio define: the aim of positive psychology is to catalyze change in psychology from a preoccupation with only repairing the worst things in life to also building the best qualities in life. Ou seja, há muitas pessoas que passam as suas vidas a consertar o quê? Eu vou tratar daquilo que está mal. E, por exemplo, eu vou ao psicólogo, ele trata-me do meu problema, seja de ansiedade, o que for, e ele leva-me, durante muitos anos, isto é psicologia tradicional, segundo ele, do menos 5 para o 0. Então agora siga. E agora como é que eu posso, do menos 5 para mais 5, o que é que eu posso fazer? E surge então o potencial que está bem, o poder das emoções positivas, o poder dos relacionamentos, do fluir, forças, resiliência. É um bocadinho aquilo que eu vos vou falar. Num instante, a psicologia foca-se no melhor das pessoas e com o potencial ocorre bem, não ignora nem descarta os negativos da vida, mas constrói sobre eles. É primeiro tudo uma ciência, considerada uma ciência pela quantidade de estudos, autores, psicólogos, não psicólogos, que têm abordado esta questão da positividade. E intervenções positivas. Já falei, a Cláudia já vos falou duas. Carta de gratidão, o diário de gratidão. Aquilo que eu fiz com aquele senhor é aquilo que em inglês se chama, não vou dizer em português, é o Random Acts of Kindness. Atos aleatórios de gentileza. Em que pedimos a uma pessoa: olha, tu, Débora, no teu dia hoje, tens que ter um ato de gentileza aleatório para alguém. Ok. Seja dar um café, seja dar um elogio. Okay? Estás a entender? Então surge aqui dois tipos de felicidade. Quem é que já ouviu falar do hedonismo e do eudaimonismo? Já? Débora, queres me ajudar então? Não. O que é que para ti é isto do hedónico e eudaimónico? Assim, acaba por haver um confronto, porque enquanto Aristóteles tinha aquela ideia mais do eu, da felicidade, da pessoa tal como a psicologia positiva. O Sócrates não, eu não sei se ele também era mais marado da cabeça do que Aristóteles. De facto, mas ele também como está aí a dizer, a felicidade era mais proveniente dos outros e das situações, dava mais importância ao prazer que se sentia, enquanto o Aristóteles era mais A pessoa interna. era mais a É uma pessoa. excelente definição, obrigado. Basicamente, a felicidade vem do exterior e muito suportado também pela sociedade de consumo, em que eu compro um iPhone, mas logo no ano a seguir já não estou satisfeito com o iPhone, eu já quero o 4S, o 5S, o 6. E entramos aqui nesta passadeira hedónica, que é na busca constante do prazer. Eu compro um carro, por exemplo, o meu filho, compro-lhe um Lego, de 5 anos, ele já não compra ele, já lhe tem que comprar uns 12, pai, até outro. Está sempre isto. E depois atira sempre o barro à parede. Pai, mas o continente, acabou. Vamos passar pelos Legos? Não. Olá, está bem. Está sempre a tirar. Pai, já vamos comprar para o Mundial? Sim, comprei um. Podias ter comprado 2.
É sempre nesta exigência constante. E, portanto, prazer como supremo bem da vida humana é a busca do prazer e a diminuição do dor. Aquilo que Aristóteles defende, como a Débora diz muito bem, o eu daimonismo, em que do grego eu, bom, daimon, espírito, significa o que é que me dá bem-estar? O que é que me dá, o que é o sentido da minha vida? O que é o propósito da minha vida? Eu estou aqui, eu levanto-me todos os dias para aqui. Mais a relação entre a virtude do caráter, e qual é o valor das forças do caráter, bem-estar e, acima de tudo, aquilo que vem de mim. O que é que vem de mim? Não me preocupo tanto com os bens exteriores, o carro, o telemóvel, não, eu sinto-me bem com a minha vida. Sei que temos ricos infelizes e pobres felizes. Ok? Olha, se quiseres. Posso intervir? Sim, esta é uma questão muito pertinente. Aliás, até em outubro haverá um encontro em Lisboa precisamente para descobrir e relacionar a pobreza com a psicologia positiva, porque a psicologia positiva pode ajudar muito, efetivamente, na promoção do bem-estar e do florescimento do indivíduo. Mas realmente parece um antagonismo. Obrigado. Não, estava só. Tens o tempo controlado. Então surge um novo conceito, que é o objetivo da psicologia positiva, que é o conceito de florescimento humano. Ele tem o próprio Selman tem um livro que eu também vos recomendo. Em português é Uma Vida que Floresce. Em inglês é o Flourishing. Foi o meu primeiro livro de psicologia positiva e é muito interessante. Basicamente ele diz que e porque é que alguém me pode ajudar porque é que eu meto aqui o girassol? Porque é que o símbolo da psicologia positiva é o girassol? Porque o girassol eu não sei ver só se tem muito som. Mas antes de se movimentar, o que é que ele faz? Ele descobre-se, abre-se e depois faz o quê? Vai à procura do quê? Da felicidade. Ele vai à procura. Isso é o símbolo da psicologia positiva. Então ele diz-nos que para que uma pessoa floresça, há que potenciar as emoções positivas, há que estar comprometido com aquilo do engagement, a fluir, há que estabelecer relações positivas, já vamos falar um bocadinho sobre isso, há que buscar propósito, meaning, significado, e celebrar as conquistas, achievement. Recordem só um exemplo de uma emoção positiva poderosa, já falei aqui. Gratidão. Já está. Natal. Obrigado, Natal. Gratidão. Então o que é que eu. Este slide se calhar tentava outra cor, mas eu não pus aqui o nome, mas devia ter posto. Esta senhora que escreveu o livro de Está bem positividade. aqui, está a viciar. Barbara Fredrickson, que escreveu esse livro e tem Amor 2.0, ela basicamente fala da teoria da Broaden-Build Theory of Positive Emotion, que é emoções positivas como a gratidão, a alegria, amor, interesse, bem-estar, alargam os nossos repertórios de ação e ajudam aqui a construir pontes, recursos, meios, estabelecer emoções positivas e potenciar as emoções positivas na minha vida ajuda-me a alargar os meus horizontes e ajuda-me nos meus quê? Nos meus relacionamentos humanos. Experimentem expressar a vossa gratidão a um professor, veem agora a vossa nota subir para trás. Sim, isso é falso. Diz? Isso é falso. Pronto, Ninguém também. gratidão Ou expressarem a vossa gratidão a um colega, ao pai, à mãe, a dizer, olha, gratos nos e-mails que mandam uns com os outros, dizerem ao telefone, olha, gratos por aquilo que me estás a dizer, aquilo que me estás a fazer sentir especial. A pessoa do outro lado sei que vai achar que vocês estão doidos. Neste caso, doidos. A experiência própria já tenho experienciado isso. Claro, meu, o que é que tu andas a tomar que tu agora andas a falar de gratidão?
Eu ouvi, agora já não. Mas é mesmo isto. Gratidão. O que é que estás aí a falar, meu? A malta conhece do desporto, não é desta gratidão. Mas é. Isto é feito em relacionamentos entre pais e filhos, em liderança, entre pessoas, o que for. Portanto, estabelecer emoções positivas ajudam a alargar, ajudam a construir e transformam o nosso potencial. Isto devia estar potencia o crescimento da pessoa gerando mais emoções. Vão ver que se expressarem a gratidão a alguma pessoa em particular, essa pessoa, quando estiver novamente convosco, vai se sentir melhor. Sentir-se especial. Falámos do Diário de Gratidão, 3 eventos positivos. Falámos da Carta de Gratidão. E falamos deste senhor. Quem é que se atreve a dizer o nome deste senhor? Já percebi que vais ser dele. Já fiz um trabalho sobre isso. Já? Eu posso apresentar só o quê? Sobre o flow, sobre a comunidade. Ok. Então se calhar podes me ensinar um bocadinho mais sobre isso. Ele fala um bocadinho de, para ele sentir felicidade é estar tão envolvido numa tarefa que acabamos por nos abstrair do resto, das coisas mais, não é? Estamos tão focados naquilo, para ele isso é que é felicidade. É isso? Mas para que isso aconteça, o que é preciso acontecer? Para eu estar, por exemplo, eu muitas vezes nas minhas palestras estou em flow, quer dizer, só me lembro quando tenho uma pessoa da organização. Porquê? O que é que eu estou constantemente à procura? Quem é que disse? Daniel. Para que isto aconteça, eu tenho que estar constantemente a ter feedback da atividade que estou a ter. E se vocês, por exemplo, trabalham ou querem trabalhar com crianças, potenciar estados de flow em crianças é dando constante feedback daquilo que ela está a fazer. Ela está a fazer, está envolvida, mas. E basicamente o flow é o quê? Queres-me ajudar? Mariana? O que é que eu falo mais? Entre os desafios, não é? Tem a ver com os desafios que nós nos propomos e as capacidades que nós temos. Então, o balanceamento entre. Olha, tem mais. É isso mesmo, obrigado. É a relação que existe entre os desafios que me são dados, challenges, e as minhas capacidades. Ora, eu posso começar a alguém, dar uma tarefa que exige baixas skills e baixa complexidade, mas à medida que a pessoa se vai desenvolvendo as suas skills, onde é que ela vai entrar? Bem, pai, mas a seca, não está um second leg de 5 anos, isto já não é uma seca. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que complicar a tarefa. E o próximo já é compro de 12, ou de 7, ou o que for. Por caso contrário, é grande seca. E vocês não veem porque o gráfico não vê. Mas aqui está escuro e isto está escuro. Ou seja, flow é toda esta linha aqui. Mas se eu, por exemplo, venho para aqui e começo aqui a escangarar e falar, vocês entram aqui. Os desafios que estão a ser dados são demasiado elevados para as vossas. Então vocês entram. E eu atenção que eu tive com estes problemas, me estressam todo. E portanto, flow é uma linha muito tênue entre aquilo que me dá ansiedade e aquilo que me gera apatia. Quem é que me pode dar assim um exemplo de estados de flow que experiencia? Numa audição ou no concerto, Por exemplo. Tocas? sim. Ok. Falta transversal. Falta só aquilo assim. Sim. Boa. O que é que tu sentes aí? Por um lado é desafiante, porque ter uma atividade em que gosto, fazer uma coisa que gosto, mas por outro lado tenho ansiedade, porque as outras pessoas estão a julgar, por assim dizer, estão a ver o que eu estou a fazer, tenho medo do erro. Mas sentes-te ali desafiado. Exatamente, sim. Ok, mais. Quem é que me dá assim mais uma atividade em que esteja em flow? Sabe? Queres? Sabe? Sim. Neste momento a única atividade que eu faço é no desporto, mas Faz o quê? estou em powerfit. Powerfit. Uma espécie de crossfit, Crossfit? mais soft. Mais. Também faço.
Mas basicamente é o quê? É desafios. Quais são desafios? Dá prazer. A pessoa descobre que afinal, em vez de 10, até consegue fazer 15. Mas quando lhe dão 10, o que é que tu pensas logo? Eu nunca vou conseguir fazer isto. Mas eu sinto-me desafiado, então faço 15. E para a próxima já não faço 15, já faço 17. Vamos? Sim. Mais, quem é que pode dar mais exemplos? Força, Daniel. Eu, por exemplo, danço desde pequenina e desde que fui para a faculdade saí do grupo em que estava. Mas agora que falou nisso, realmente reparei que chegou uma altura em que eu sentia-me desafiada e que achava que as coreografias eram difíceis e queria mais. Mas chegou ali uma altura que eu comecei a perceber que elas já não conseguiam dar mais, ou seja, que ela também não é assim uma coisa muito grande. Então chega ali uma altura que aquilo que eu aprendia, se calhar, não é dizer que é melhor do que os outros, mas aquilo que eu aprendia, se calhar, não me satisfazia tanto como outras pessoas tinham mais dificuldades. E agora noto que, por exemplo, se for alguma formação ou isso assim, uma coisa mais complicada, que realmente noto que há um desafio muito maior que é muito mais complicado. E já fico, calma lá, se calhar não consigo aprender isto. Já fico. E é quando a pessoa está em flow, como eu disse, que descobre as novas. Eu, afinal, até consigo. Uma vez convidaram para ir fazer uma palestra ao Sul Camões em Lisboa, para miúdos de 17 anos. Fiquei logo estressado, falar para a malta de 17 anos. Não, tens 20 minutos para falar de... E antes de entrar em palco, dizem-me assim, olha, eu era o primeiro, dizem-me assim, olha, em vez de 20 minutos tens 1 hora, porque as pessoas a seguir a ti faltaram todas. Que é 20 minutos para 60 minutos, e agora? A verdade é que eu não me lembro da coisa ter acontecido, só me lembro quando vejo lá atrás o tipo a dizer porque envolvemos. Envolvi-me. Fui buscar feedback, fiz perguntas, contei a história, mandei mensagem, outro responde, este responde, e a gente vai construindo. Isto é o que se mantém as plateias em estados de flow, equipas em estados de flow. Sei que há palestrantes que metem as suas leões que são muito bem. Eu tento ser daqueles. E portanto, pode ser a jogar xadrez, pode ser a correr, como diz ali a Sara, pode ser a jogar online, e este é um dos grandes perigos que os jovens correm. As indústrias dos jogos online ganham dinheiro à custa do flow. Metem os miúdos o fim de semana inteiro a apanhar umas linhas e curva para se espetarem, para se sentirem o quê? O seu sentimento de quê? Eu consigo. Mas eu consigo. E isso levanta o peito meu. É somente isto. Relacionamentos. O que é isto? É algo que fazemos ocasionalmente ou é algo que deve nos dar? O que é que são relacionamentos? Sim. Um relacionamento é uma força nossa que nós temos que contar com outras pessoas e para nos darmos Mais. É comunicação, são interações. É tudo. É tudo. Desde que eu me levanto, até que eu me deito, estou em constante quê? Seja por e-mail, seja por telefonado, seja ao telefone, e eu e a minha mulher agora estamos em comunicação um com o outro. Porque se houvesse algum problema, nos ligávamos um ao outro. Se ninguém liga um ao outro, é porque está tudo bem. Mas se fosse preciso ir buscar alguma coisa ao supermercado, ela ligava para mim. E eu esqueço-me sempre de qualquer coisa. Eu sou homem, eu esqueço-me sempre de qualquer coisa. E depois o que é que ela faz? De foco no negativo. Lá estás tu a esquecer das coisas que eu te peço. E relacionamentos é algo que eu posso fazer estou constantemente a fazer. Desde que eu aqui cheguei até quando nos saímos, nós estamos em constante relacionamento. E em constante comunicação. Umas de vocês mexem no telemóvel, outras escrevem, outras estão atentas, outras abrem a boca. Normal. Comunicam, atenção, passividade, o que for. Por isso é que quem está deste lado está sempre a avaliar se as pessoas estão a gostar, se não estão, isto é um trabalho duro. Não é fácil. Mas é giro. Portanto, relacionamentos. Então, fui buscar esta citação do Dr. Príncipe Sim, em que não há melhor sítio, não há melhor pessoa que nos possa levar para o irmão que não seja um bom amigo.
E o sítio onde podemos ir buscar o calor de uma relação humana. Felicidade é inútil de buscar em qualquer outro lugar que não seja no calor de uma relação humana. Só um bom amigo é que nos pode levar à condenação e nos libertar. Quando vos acontece alguma coisa de mal, quem é que vocês sabem quem é que tu pensas imediatamente? Numa daquelas 4 pessoas? Sim. Então, basicamente, proponho-vos aqui um modelo que a psicologia positiva nos dá também. Já ouviram falar deste modelo? Queres explicar? Não? Porque eu sei qual é o modelo, mas não estou bem como é que Então, o modelo ativo ou construtivo de resposta. Basicamente é o quê? Desculpa. A maneira como eu comunico com os outros determina a profundidade de relacionamento que eu tenho com eles. Se eu, por exemplo, se eu chegar a casa e disser assim à minha mulher, fui promovido, ela tem 4 maneiras de responder. Destrutiva, passiva. Alguma vez acho que estou capaz de lá fazer uma coisa dessas. Isto acontece, não em minha casa também. De uma maneira destrutiva, ativa. Alguma vez serias tu capaz disso? Nunca serias capaz de uma coisa dessas. Ou construtiva, passiva, em que eu dou alguma importância. Sim, olha, está bem, ainda bem, olha, deixa-me lá continuar a fazer ajudar. Ou, por exemplo, se o meu filho me diz, pai, consegui fazer isto, está bem, parabéns, deixa-me ter o suporte. Ou, que é isto que eu gostava que vocês começassem a trabalhar, a treinar, provavelmente já alguns de vocês fazem, ativo ou construtivo. Conta-me. Como é que isso aconteceu? Como é que foi dar a notícia? Foi algo que tu trabalhaste. Foi algo que tu te esforçaste. Parabéns. Deves estar feliz. Olha, eu também estou. Vamos celebrar. O que é que acham que nos acontece na maior parte dos dias? Vocês e a mim. Daniel, queres me ajudar? Acho que não. Acontece-vos isto muitas vezes? Ou é mais tipo passivo, construtivo, ou mais... pai, consegui isto. Fixe. A mim durante muito tempo, quer dizer, esta passividade toda, e quando se fala em repensar a organização, é claramente fazer com que outra pessoa se sinta especial. Se eu vim contar uma coisa especial à Daniela, se ela me responde de um modo ativo ou construtivo, qual é a probabilidade de eu voltar a falar de uma coisa igual? Mas se eu me vou de uma das... Daniela, eu não faças isso. Eu tenho que contar uma coisa à Daniela e ela responde desta maneira. Portanto, se querem fazer com que as pessoas se sintam bem, especiais por vocês, pratiquem isto. E depois que vejam o efeito. Construção de relacionamentos interpessoais positivos torna-nos mais resilientes, apostar em feedbacks construtivos e evitar dizer o não. Não é muito poderoso, não é muito forte. Há muitas maneiras de dizer não. E estamos em campos de feedback. Como é que eu posso dar um feedback positivo ou um feedback construtivo? Bom, o Colin falou muito bem de forças. Elas estão divididas em 6 categorias de virtudes. Cada uma tem as suas forças. Aqui o slide se calhar também, mas forças ligadas à sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança, ligação ao outro, transcendência, algo transcendente, onde se situa a gratidão. Visitem o site, façam o teste, depois emito o blog, é gratuito. Este autor, o Alex Lind, tem uma definição muito interessante que são capacidades que nós temos que, quando utilizadas, nos energizam e nos levam ao funcionamento ótimo. Desenvolvem a nossa performance e desenvolvem-nos, descobrimos. Bem, no final até consigo. E comecei a perceber que as minhas forças, quando eu fiz o teste, na altura em que fui despedido, comecei a contactar pessoas. Olha, queres ir almoçar? E comecei a dizer, olha, então, se queres isto, se queres isso, manda-me o teu currículo que eu comecei a fazer isto. Eu comecei a perceber que começava a trabalhar uma força. Trabalho de equipa. Foi logo a minha força número 1. Honestidade. Uma força determinante que eu tento
fazer as minhas palestras de humor. Às vezes consigo, outras vezes não. As pessoas mais sérias, os alunos de psicologia. Humor, esperança e amor, gosto genuíno pelo outro. Estas são as minhas 5 assinaturas. Este é o link. E entramos também, quando se fala em psicologia positiva, fala-se também em termos de resiliência. Quem é que pode definir o que é resiliência? Sabe, estás a encher de vontade. Eu ia usar a mesma metáfora, como o ferro que, dobrando, ele nunca parte. Isto é, apesar de todas as contrariedades e a negatividade que existe, uma pessoa tem que arranjar forças para não partir e para superar, conseguir contornar a situação. Boa. Eu costumo usar sempre esta citação Nelson Mandela. Não julguem pelas minhas vitórias, julguem pelas vezes que caí e me levantei. Todos vocês aqui já caíram? Cláudia já. Quem é que aqui ainda não caiu? Literalmente cair, ou cair na vida. Alguns sabores elaborados, notas, alguém? Ninguém. Ninguém caiu aqui. Bom, ainda bem. Eu pensava que era. A boa notícia é que vão continuar a. Sara, né? Sara. A boa notícia é que vão continuar a cair. Porque do sítio onde vocês estão hoje para onde vocês querem ir, seja onde for, vocês vão ter vitórias, mas também vão ter derrotas. Ok? E portanto, o que é resiliência? É tão somente a capacidade que eu tenho de me manter focado, mesmo perante as adversidades. Eu sei que tenho um objetivo. Eu queria ter entrado em psicologia. Não entrei. Deixa eu perceber, vou tentar para lá. Ou quero aquele emprego, ou queria ter o 18. Não consegui. O que é que eu preciso fazer para ter o 18? O que é que a maior parte, ou algumas pessoas mais resilientes ou menos resilientes fazem? Isto é o que determina, como esta senhora fala, Carol Beck, no livro Mindset, os teus estados mentais fixos, está com inteiro, não fiz 18, não consigo viver, ainda esqueço, não consigo. Ou estados mentais mais progressivos. Isso quer dizer, eu vou tentar, vou conseguir, vou fazer, ajuda. Em que eu vejo as minhas capacidades mais como fixas, eu sou assim e vou ser assim para sempre. Ou estados mentais mais progressivos. Não, eu sou assim, ok, mas olha, ajuda-me. Como é que eu posso me tornar melhor? Como é que eu me posso tornar melhor comunicador, melhor seguidor, como for? E tudo o que me acontece de mal, eu vejo como uma queixa. Uma oportunidade. Um desafio. Isto para vos dizer que a resiliência tem muito mais a ver com as minhas crenças, e vocês em psicologia já falam de certeza em crenças, certo? Em que perceber quais são as minhas crenças mais limitadoras ou as minhas crenças potenciadoras. Que determinam ou não o ir. Luís, há a possibilidade de vires falando de palestra de saúde e felicidade com a Cláudia ou estudantes da Universidade de Coimbra. E a Universidade de Coimbra. Não, vai tudo falar. Não, bora lá. Porquê? Porque há uma crença que sustenta o meu comportamento. Bora lá. Eu acho que consigo fazer boa figura. Acho. Okay. Podemos, este Steve Jobs tem uma função muito gira, que é podermos encarar o erro como algo a ser esquecido, ou como um princípio, ou como um resultado que aponta num novo sentido. Mindset fixed versus growth mindset. Eu sou assim e vou ser assim até morrer. Ou eu sou assim, mas eu quero aprender. Ensina-me, ajuda-me. Eu quero lá chegar. Quando se fala de psicologia positiva, também se fala disto. Resiliência. Capacidade de nos mantermos fixos como o nosso objetivo.
algum cuidado? Cheio de fome. Fazer palestra antes do almoço é sempre. Mas o pior é depois do almoço, pessoal. E é mais difícil. Bom, deixo-vos o meu site. A fotografia foi tirada no pico, com um manto de nuvens, ou seja, estava a subir, mas estava a esquecer, por trás estava uma paisagem espetacular. Gratificação versus gratidão. E foi a partir do momento em que comecei a trabalhar a gratidão que a viagem começou a fluir de maneira diferente. Página de Facebook, Luís Guimarães de Treino para a Felicidade, onde vou colocar as nossas hoje aqui, tem quase 1000 likes, portanto, 20 e tal pessoas posso superar os 1000 likes, eu não sei. E de vez em quando tenho muito tempo nos mãos, então o que é que eu faço? Aponto uma câmera para mim e faço uns vídeos sobre psicologia positiva, coaching, crenças, eu publico lá também os meus eventos, mas basicamente tenho 21 subscritores, quem sabe se posso ter 40. Obrigado. O otimismo aprendido. Chama-se mesmo. Ou, em inglês, learn optimism. Diga-me só uma coisa, o que é que vocês acharam desta organização de sala? Podem propor aos vossos professores, porque eu desde que experienciei este formato na pós-graduação, já não consigo estar no outro tradicional, porque este formato potencia a comunicação e a relação com os outros. Bom sucesso para vocês. Podíamos desafiar a fazer uma fotografia, pode ser? Podemos assim. Ficar com o meu mail e depois envio. Pode vir. Deves ter tirado algumas ideias. Está sem som, portanto é natural que esteja a disparar. Tá. Obrigado. Eu mando queres que Thank you.